6h21, último bloco do CNN Money. Hora da gente falar um pouco sobre os desafios da economia brasileira. O bom momento da nossa economia neste ano não está garantido para 2023, na visão da maioria dos economistas. A maior incerteza é sobre a gestão do setor público. Não importa quem seja o presidente da República, que vai assumir em janeiro, a herança de maiores gastos e menor controle sobre o orçamento está contratada. A sinalização mais esperada agora, já o mais rápido possível, é sobre a manutenção ou a troca da principal âncora fiscal do país, que hoje é o teto de gastos. Esse é um dos assuntos que vamos falar agora com a nossa convidada do Money nesta segunda-feira, Juliana Damasceno, economista da Tendências Consultoria. Juliana, bom dia, bem-vinda, que bom recebê-la aqui de novo. Bom dia, Thaís, muito bom estar aqui de novo. Que bom. Juliana, a gente sabe que os dois principais candidatos estão segurando o jogo, falando muito por alto o que pretendem fazer para lidar com esse desafio do ano que vem. Por que é tão importante abrir o mais rápido possível e mostrar como essa gestão vai ser feita? Pois é, o que a gente tem visto nos últimos meses, isso na verdade ainda é uma herança ali herdada da pandemia, é um quadro social muito grave. E um dos principais gastos que não tem sido devidamente endereçado dentro do orçamento é justamente a questão do Auxílio Brasil. Isso traz uma imprevisibilidade muito grande a respeito da manutenção do patamar de renda de pessoas mais vulneráveis que necessitam mais desse dinheiro. Então, por exemplo, no orçamento enviado na semana passada, a gente não tem a contemplação desses R$200 extras que a gente vai ver até o final do ano, que foi aprovado recentemente com a PEC eleitoral, a PEC dos combustíveis, e isso traz uma nova imprevisibilidade para famílias que precisam desse dinheiro. Estão numa situação muito crítica, principalmente com endividamento muito elevado. A gente tem visto, por exemplo, nas estatísticas, o número de endividamento subindo mês após mês, e isso é muito sério, principalmente porque a gente precisa pensar também no crescimento de médio e longo prazo da nossa economia. No momento, a gente não tem dentro do orçamento nenhuma previsibilidade, nenhum espaço ou de que forma será custeado esses R$200 extras do Auxílio Brasil, embora esteja nas propostas de ambos os candidatos. Não está nos detalhes de ambos os candidatos, porque é muito difícil de viabilizar por dentro do teto de gastos, que hoje é a nossa principal âncora, a nossa principal trava pelo lado do gasto. Juliana, no final de semana, alguns jornais internacionais estavam trazendo análise sobre o panorama externo também, né? Então, a gente lembra que no orçamento também o governo prevê um crescimento para a economia de 2,5% para o ano que vem, bem acima da previsão do mercado, que está em 0,38%. Hoje deve ter alguma atualização no Boletim Focus. Mas fato é que as análises vão no sentido de dizer que a gente tem agora uma situação de crise concomitante entre Estados Unidos, União Europeia e China, que são os três principais motores da economia global, o que se diferencia da crise de 2008, que foi mais impulsionada ali pelos Estados Unidos, os outros países foram na esteira. O que você acha que pode acontecer e como que o Brasil pode ser contaminado por esse cenário pessimista global? E você acha que essa previsão aí do governo, ela pode se concretizar? Pois é, o contexto principalmente inflacionário que tem dominado o cenário global já anuncia que a gente deve ter uma correção um pouco mais forte no ano que vem, justamente para evitar que essa inflação alta se consolide e acabe contaminando as expectativas futuras sobre o que vai ser a inflação. Dentro dessa realidade, um contexto global mais recessivo, mais inflacionário, as perspectivas para o Brasil também se deterioram. Isso porque durante esse ano, justamente, a gente teve um boom da nossa economia, a gente começou o ano prevendo que a gente ia crescer ali próximo de 1% nas previsões mais otimistas. Agora já ultrapassamos 2% para 2022 em termos de previsão de crescimento. E por que isso aconteceu? Diversos eventos no cenário externo, principalmente a questão da guerra. Tivemos um aquecimento do mercado de commodities, principalmente ali petróleo, que é justamente um dos produtos que a gente mais exporta. Isso tudo somado ainda a um efeito defasado, a uma normalização ainda do setor de serviços, que foi um dos últimos a retornar. E a gente também precisa lembrar que muita demanda reprimida que acaba se normalizando durante esse momento, junto com a poupança que foi acumulada durante a pandemia. Para o ano que vem, com essas questões externas que você comentou, é muito difícil que a gente continue tendo um quadro como esse e principalmente que a gente consiga se materializar com um PIB de 2,5%, como está sendo previsto pelo governo, principalmente quando o governo alega que para esse crescimento de 2,5%, uma vez que o investimento público federal está no valor mínimo histórico, ele conta com a participação do investimento privado.
Só que para a gente ter um investimento privado que de fato seja um potencializador do nosso crescimento, a gente precisa ter um ambiente interno de segurança jurídica muito forte, o que a gente não tem no nosso radar, muito pelo contrário. Como eu falei, os R$200 eles não estão previstos no orçamento, mas houve indicação de que pretende se colocar dentro do orçamento, ou seja, a gente já anunciou na nossa peça orçamentária uma nova PEC aí pela frente. Juliana, só para a gente terminar rapidamente, que nosso tempo já está acabando, o governo tem feito alarde dizendo, olha, os economistas erraram, o Brasil está indo super bem, vão errar de novo em 2023 e o mercado reage. A gente acabou de falar aqui de como alguns setores da economia que operam na Bolsa foram super bem. A minha pergunta para você é, os economistas e os investidores em geral acreditam no discurso do governo ou estão aproveitando uma oportunidade enquanto a liquidez está farta e tem como alocar recurso em maior risco? Existe muito mais torcido do que, de fato, uma crença que a gente tem um ganho estrutural, não só na nossa economia, mas também no lado fiscal. É claro que para o ano que vem a gente vai depender desse diagnóstico ser feito de forma correta. As políticas públicas que nós vamos colocar em cena, elas dependem justamente da gente, de fato, identificar o que é estrutural e o que não é estrutural esse ano. E isso depende, claro, de um diagnóstico correto e da intenção também de fazer um esforço de ajuste, o que não aconteceu esse ano. A gente contingenciou certas despesas e contou com uma arrecadação extraordinária e foi assim que a gente fez um ajuste fiscal, que na verdade não foi um ajuste. Juliana Damasceno, economista da Tendências Consultoria. Obrigada, minha cara. Começar a semana com você foi muito bom. Boa semana. Para vocês também. Bom dia.